amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Amiga Espírita e vamos estudar o livro Sinal Verde mais uma vez. Carol, seja bem-vinda, boa tarde. Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui para o pessoal que estiver por aqui perto, quem sabe. Vamos vendo aqui. O pessoal já entrou aqui, olha só. E eu mandando avião. João Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Tauana, boa tarde também, bem-vinda. VGSM Foto, Vitor, boa tarde, Vitor, seja bem-vindo. Maria da Conceição, seja bem-vindo. João Carlos, a primeira vez da semana online com a gente. Muito bom. Seja bem-vindo por essa semana, né? E vamos aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal entra. Ari da Costa, seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos fazer um estudo aqui do livro Sinal Verde, mais um dia. E estamos no capítulo 38. Então, vamos ver o que nos aguarda. O que André Luiz tem para falar? Papis, bem-vindo, bom dia, boa tarde. Cadê a Mamis? Tá entrando também no outro celular? Ou tá do seu lado? Vamos esperando aqui. E vamos no estudo aqui. Enquanto vai enchendo, aqui o pessoal vai entrando. Vamos vendo, então, qual que é o título de hoje. E o título de hoje, ó, Mamis entrou. Boa tarde, Mamis. Seja bem-vinda. João Carlos dando mais um teste de paciência aí, tá vendo? Ó? Vamos buscar a nossa paz, né? Como estávamos estudando aí. Quem sabe a gente não encontra lá dentro da gente, né? Lá no fundo, em algum cantinho. Né, para ter a paciência, quem sabe. E vamos lá, o capítulo hoje se chama Separações. Então, quem quiser aí comentar sobre esse tema, sobre o texto, fiquem à vontade enquanto eu vou falando. E eu vou soltar uma pergunta aqui para vocês, vamos ver o que vocês acham. Que sentimento para vocês está relacionado em relação a essa palavra, separações? O que lembra vocês? O que te lembra em relação a sentimento? Tudo isso, quando a gente fala em uma separação. Vão escrevendo aí, fiquem à vontade. E eu vou escrever aqui embaixo o capítulo para quem for entrando vendo. Eu tô de topete, que nem minha mãe fala, né, mames? Tô com topetinho. Separações. Vamos vendo. Então, aí a gente compartilha, tá? Vou compartilhar o que vocês escreverem. E aí a gente vê o que a André Luiz tem para falar pra gente, né? Que é sempre um aprendizado aqui, pra gente saber como se comportar, como educar nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes. Então, André Luiz, ele vai bem fundo, né? Para quem estava ontem com a gente, que a gente falou de matéria afetiva, foi um texto bem profundo, de bastante reflexão, e esse aqui, eu acho que ele também vai ser. Então, vamos vendo aqui, ó. O pessoal já tá escrevendo. Então, João Carlos falou perdas, tristeza. Meu Papis também falou perdas. Ari contribuiu também dor, tristeza. E aí, né? Vamos vendo o que André Luiz vem falar pra gente. A Babi, boa tarde, Babi, bem-vinda. Então, André Luiz, ele já começa na primeira frase falando pra gente de uma maneira diferente, porque tudo que a gente listou aqui, né? Perdas, dor, tristeza, às vezes saudade, né? Quando a gente pensa em algo que foi rompido, você tem saudade daquele tempo. Eu também, quando eu fui lembrando, me veio essa ideia de perguntar, sempre vem algum sentimento que é negativo pra gente, como se a separação fosse um mal, mas um mal necessário. E aí, né, como que a gente lida com isso? Vamos ver o que André Luiz fala aqui pra nós. E ele começa assim:
Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros. E, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. Então, olha só, ele já fala no texto, e o primeiro parágrafo já fala, né, para se construir o bem. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente sempre pensa em algo ruim, algum pensamento ruim, e ele fala, não, na verdade, tudo isso acontece para construir o bem, para se fazer o bem, né? E a gente pensa o bem para quem? Por quê? Porque a gente acaba só tendo a nossa visão aqui de hoje, né? Você tem uma separação, você tem um rompimento, seja de relacionamento, seja uma amizade, seja uma partida de uma pessoa para bem longe ou para o plano espiritual, e a gente sempre enxerga somente o momento que nós estamos, né? E André Luiz já no primeiro parágrafo já falou pra gente, nas construções do bem, né? Patrícia, boa tarde, bem-vinda. E aí ele fala sobre isso, né? Que a gente acaba, é preciso retirar estes companheiros. E muitas vezes a separação ela ocorre com pessoas que a gente gosta. Então a gente se afasta, aqui falando acho que muito mais de um afastamento entre pessoas do que uma perda de um ente querido, tá? Eu vejo assim, esse texto mais dessa maneira. Se alguém também enxergar um outro estudo, uma outra reflexão, vai compartilhando aí com a gente, mas ele fala muito mais no sentido que às vezes a pessoa, você gosta da pessoa e você acaba se afastando, é necessário para que você afaste. Não precisa muitas vezes nem ter uma briga, ter uma grande discussão para que o afastamento aconteça. João Carlos falando, Vanessa da Mata regravou uma música que diz que é bom ter saudades de alguém. Eu não acho. Minha mames deve conhecer essa música, que ela ama, Vanessa da Mata. Então, as saudades, ela gera também essa nossa questão de ficarmos presos também a esse passado, a essa nostalgia, e nós acabamos muitas vezes não seguindo em frente, né? E como disse André Luiz aqui, nas construções do bem, então a gente está numa caminhada para construir, para fazer mais, para trabalhar, e às vezes a saudade ela te prende, ela te acorrenta numa situação que você viveu, que foi boa naquele momento, só que agora você não tem mais. E muitas vezes você só passou a dar valor agora, que não tem, que perdeu, que isso acontece muito também com a gente, né? Mas a gente tem que sempre balancear, né? Fazer bom uso das nossas ações, dos nossos momentos e sempre ir na direção mesmo dessa construção, né? Meu pai falando, viver do passado não é bom. Mas não é bom. Não entendi. Viver do passado não é bom, mas é bom? Porque acho que o mas é bom, né? Porque a gente acaba lembrando, sim. Temos que ter essas lembranças boas, né? Não é se esquecer. A gente não se esquece, mas a gente não pode ficar, né, relembrando, vivendo isso como se fosse hoje. Acho que é isso mesmo que eu falei, né, Papis? Mas corrige aí, mas se for, beleza. Martiele, com pensamento espírita, seja bem-vinda, boa tarde. Então ele continua aqui, ó. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. E olha só, né, quando a gente vê, a gente que mora em cidade aqui, né, que tem esses montes de ruas, avenidas e tudo mais, vira e mexe acontece essa poda para que a árvore não bata, né, os galhos nos fios e tudo mais. E a árvore fica lá de pé, né? E a gente muitas vezes quando passa por uma separação, a gente tá ali de pé, porque a gente tá vivo, tá respirando, às vezes tá peladinho, né, que nem a árvore ali, né, todo exposto, todo fragilizado, sem nenhuma proteção, né? Nós ficamos nessa condição de vulneráveis quando passamos por um momento desse, e a gente tem que encontrar forças para suportar isso, embora muitas vezes a gente acha que não tenha. Mas aí, então, a gente acaba encontrando uma maneira de se conectar, uma maneira de aprender com essa lição, e
E aí nós vamos então seguindo em frente, né, como essas árvores que toleram a poda. Monique, boa tarde. Chegou a tempo sim, tá no terceira frase aqui, tá tranquilo. Hoje o tema é separações, tá? André Luiz começa então falando pra gente, né, em relação à construção do bem, que às vezes a separação é necessária. Acabei de ler aqui, quando é preciso aguentar como as árvores toleram a poda. Então a gente fica ali mesmo exposto, né? Quando acontece essa separação é difícil, a gente tem que encontrar forças, né? Que às vezes a gente nem sabe de onde que vai encontrar e temos que seguir em frente. E o próximo é o seguinte: Dênia, boa tarde, seja bem-vinda. O próximo é assim, ó. Erro grave, reter conosco um ente amigo que anseia por distância. E aí a gente vai lembrar muito do texto de ontem, que falava da questão em matéria afetiva, que falava sobre a gente não brincar com o sentimento das pessoas e não manipular as pessoas para que a gente atinja o nosso objetivo, porque a gente simplesmente quer essa pessoa por perto, às vezes não quer, né? Ah, é verdade, João, boa. Eu perguntei no início, Monique, o que a palavra separação acaba lembrando a gente. Então aí vamos, se quiser responder, a gente já acabou respondendo aqui um pouquinho, mas fica à vontade. Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. E aí a gente, muitas vezes por puro egoísmo, por puro capricho nosso, a gente acaba querendo forçar uma amizade, forçar uma situação que a gente vê que já teve fim, que a pessoa tá se afastando, né? Tá visualizando e não tá respondendo no WhatsApp. E aí, né? O que a gente faz? A gente fica forçando essa amizade? Deixa eu ver o que meu pai falou. Essa separação, acho que quis dizer as perdas por morte. Erro grave, reter conosco um ente amigo que anseia por distância? Na questão do desencarne? Bom, não sei, eu tenho a impressão que não, mas pode ser também se você ficar pensando numa pessoa que já partiu, né, e ficar retendo o pensamento, mas não sei, talvez, vê o que vocês acham. Separação de corpos, de pessoas, separação de quem está perto fisicamente, mais longe mentalmente também, né? Já acaba. As separações são de muitas maneiras, né? E a gente aqui, né, faz essa live, todo mundo aqui tá separado, cada um na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o ambiente que vocês estejam. E ao mesmo tempo a gente está separado, mas tá ligado mentalmente, né? Então é uma separação física, né, que existe hoje. E hoje com a tecnologia a gente consegue aproximar também, né? Vou continuar aqui, vocês vão comentando também. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. E quantas vezes, né, a gente acaba fazendo novas amizades, conhecendo novas pessoas com o mesmo objetivo que a gente tem. E muitas vezes quando a gente chega numa determinada idade e você fala, eu já conheci todas as pessoas que eu poderia conhecer num curso que eu fiz, na escola, ou mesmo um ambiente de trabalho, uma outra pessoa, e você fala, não vou mais encontrar ninguém, né? E aí a gente vê que muitas vezes pequenas ações que a gente tem, né? Essa questão da pandemia que aproximou um monte de perfis de Instagram, várias pessoas se conheceram e se conhecem mais a cada dia, né? Que vão entrando aqui nos estudos e a gente vai se conhecendo cada vez mais e todo mundo com o mesmo objetivo, né? E aí a gente vai se encontrando e vai buscando aí novos caminhos. E ao mesmo tempo também, né, que quando os objetivos da gente, de uma pessoa que está próxima da gente, também não está mais igual, de repente ela dá importância, dá prioridade para uma coisa, e a gente passa a dar importância a outra coisa, os caminhos também vão se afastando ali de maneira natural. A gente não precisa forçar essa situação. Nunca é necessário você forçar. Quando você vê que um laço ali, um vínculo está se desfazendo e de maneira natural,
E a gente não tem que forçar para que aquilo fique, que a gente fique junto, nem no relacionamento, quando a gente pensa em um namoro, em um casamento, em uma amizade, porque tudo tem que estar bem quando ambos estão felizes, ambos estão tendo o mesmo objetivo de vida, ou objetivos muito próximos que acabam se complementando. Falam que os opostos, né, muitas vezes se atraem, mas a gente vê que não, é a afinidade, né, que acaba mantendo os outros juntos. Então, eu acho mais uma vez que ele vem aqui falar isso, né? Quando a gente tem um desígnio para o progresso, um objetivo único, os caminhos das pessoas, eles vão se encontrando e a gente vai ali também se complementando e se ajudando, né? Deixa eu ver o nome aqui. Já foi embora, tudo bem. Não servir de constrangimento para ninguém. Não servir de constrangimento para ninguém. Então a gente tomar muito cuidado, né? Como que a gente lida com isso, porque cada um também lida com essas separações, sejam momentâneas ou sejam definitivas, cada um lida com isso em um tempo necessário. E a gente não sabe o que cada um está passando no seu íntimo. Então a gente não pode constranger as outras pessoas, falar, ai, que besteira, isso não é nada. A gente não pode ficar falando isso. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Então, muitas vezes, né, parece que tudo está dando errado e as coisas estão indo para um caminho diferente, e a gente tem que confiar também de que nós estamos sempre sendo amparados, nós nunca estamos sozinhos aqui, em todas as nossas provas, em todos os momentos difíceis que a gente passa, assim como também os momentos felizes, nós temos aqui, cada um tem o seu mentor, tem seu guia, seu anjo guardião, como quer que a gente chame ele, né? Não importa, mas a gente tem ali um espírito amigo ao lado, nos auxiliando, nos ajudando, nos amparando e muitas vezes fazendo combinados, né, com outros espíritos ali que estão na mesma missão, fazendo com que o objetivo ele vai se cumprindo e as pessoas vão ali se encontrando de uma maneira ou outra. Então, momentaneamente a gente pode até achar que está sozinho e que não vai conseguir continuar o nosso trabalho, continuar a nossa missão, nosso objetivo. E aí quando acontece, né, outras pessoas que aparecem e que parece que você já conhecia essa pessoa há muito tempo, que você não acabou de conhecer ela, simplesmente ela tem o mesmo objetivo que o seu, vocês começam a conversar e tudo começa a fluir e tudo vem de novo uma nova amizade. Então temos que estar sempre abertos a essas novas amizades, a esses nossos laços, a esses vínculos que a gente vai encontrando na nossa caminhada. E a gente tem que sempre lembrar que Deus usa também as pessoas como ferramentas para que umas auxiliem as outras. Então, nós não estamos sozinhos, nós não temos somente a espiritualidade no invisível, a gente tem também as influências aqui com quem está encarnado, com quem está conectado à espiritualidade para fazer um trabalho no bem, e assim a gente vai fazendo essa caminhada junto, né? Não é simplesmente o que a gente enxerga aqui que está acontecendo. Então a gente não está sozinho, a gente não está desamparado, a gente sempre tem sim um trabalho para fazer, um motivo para seguir em frente, e temos que manter a nossa fé em relação a isso. Marcelli falando, separação para mim lembra distância, seja temporária ou eterna, seja física ou sintonia mental, seja no mesmo espaço ou não. É verdade. E a gente, quando, né, a gente fala aqui tanto, né, foi o ano, esses últimos meses, esse último ano a gente falou tanto, né, do isolamento e da separação. Agora é o lockdown, né, que se fala tanto, e todo mundo fica trancado, separado, e isso gera tanta aflição para as pessoas.
E hoje a gente vê que essa solidão ela pode ser compensada sim através dessa conexão com outras pessoas, através de uma ligação de vídeo, de um áudio, de uma live que a gente entra, participa, é ouvido. E hoje tudo um pouco mais atenuado, né? Se a gente começa a perceber, começa a fazer bom uso dessa tecnologia. Então hoje, como nós estamos abençoados com essa evolução intelectual que nós temos, né? E o que falta, que é o mais difícil? É a evolução moral. Para que, por isso estamos aqui, né? Lendo esse livro de muitos e muitos anos atrás, aí, acho que 40 anos, mais de 40 anos, acho que mais de 40 anos, né, que ele tem, e deixa eu ver aqui o prefácio, assim, mais de 40, 50, praticamente 50, e aí parece que a gente está falando algo. São coisas que a gente ainda não consegue muitas vezes seguir, que a gente tem ali um relacionamento e fica apegado à pessoa, não quer que ela vá, não entende ali que nós estamos amparados, que Jesus está ao nosso lado e que a gente não vai receber uma dor maior do que a gente pode suportar, que a gente, né, pode ser que nessa árvore aí que ela foi toda podada, mas ela tá ali, tá firme, o tronco tá firme e a gente vai tirar força ali para seguir em frente, né? João falando que vai graduar a intensidade da dor e a gente vai aprendendo, né? O quanto de dor que a gente precisa ainda passar para tomar essa lição, para seguir em frente e deixar de ver as coisas de uma maneira tão negativa, porque a gente tem muito mais o que agradecer do que para reclamar, muito mais para abençoar do que para lamentar. Então vamos sempre pensando nisso, né? Claudinha, seja bem-vinda, boa tarde. Vamos para a próxima frase. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não possa nos dar. E eu acho que esse é uma das coisas que a gente mais faz, né? Infelizmente a gente não tá preparado ainda para isso, né? São 50 anos, né, que foi escrita essa frase e a gente ainda se pega nessa questão da expectativa em relação ao outro. Rosane, boa tarde, seja bem-vinda também. E como que a gente vai, né, pedir e exigir de uma pessoa aquilo que a gente, né, muitas vezes nem a gente doa, né, um tempo, uma atenção, um carinho e o cuidado, mas a gente quer receber. E aí não se fala que o que a gente oferece é o que retorna pra gente? Todo amor que a gente doa, o amor, ele retorna pra gente? Claro que não vai ser daquela pessoa ali que você, né, vai ser exatamente da pessoa que eu quero que vai voltar esse amor. Não, às vezes ele vem de uma outra maneira, de um outro carinho, de uma outra pessoa, de uma outra causa. Por vários e vários meios ele pode vir. O que a gente não pode ficar é esperando isso de uma determinada pessoa. Porque cada um tá na sua evolução, de acordo com o tempo, né? Que já passou, que já vivenciou todas as coisas, as provas. E aí a gente não consegue exigir do outro, porque muitas vezes nem a gente sabe como lidar com uma determinada situação, nem a gente sabe como vai reagir se acontecer uma determinada situação. Imagina só ficar esperando do outro, que a gente muitas vezes nem sabe qual é a caminhada dessa pessoa, qual é a história de vida, quais traumas ela já passou. O João Carlos, se a gente sofresse na proporção que reclamamos, não suportaríamos. A gente reclama, né? Como a gente reclama. E ainda bem, né? Ainda bem que é só, por enquanto, a boca, né? Da boca pra fora, e boa parte ela é meio que ignorada, assim, né? Porque se fosse mesmo levar ferro e fogo, a gente não ia aguentar mesmo esse sofrimento. Ou se a gente fosse pagar por tudo que a gente reclama também, né? Se o universo fosse realmente devolver, né? Daquela maneira que muitas vezes a gente fala de um Deus punitivo, que a gente na doutrina espírita não acredita, na lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente, naquela situação em que tudo que vai e volta, né? Ainda bem que não, né? Ainda bem que a espiritualidade tem uma misericórdia em relação a nós, um auxílio assim imenso,
Deus é de uma misericórdia, de uma bondade, que eu acho que muitas vezes ele tampa os ouvidos mesmo, né? Entre aspas, né? Tudo é meio tampado os ouvidos para ignorar e a gente não sabe mesmo o que tá falando e deixa essa pessoa passar mais um pouquinho aí, pra ela dar valor. Mostra pra ela, né, outras situações e aí a gente pega uma live, igual o trabalho que a Luísio faz, do Jerônimo Mendonça, que a gente pega a história de vida de uma pessoa como Jerônimo Mendonça, que passou por tantas situações, tantas dificuldades e continuou trabalhando mais do que nunca, não perdeu a esperança, não perdeu a fé. E quem conhece essa história, vamos lembrar disso tudo. E quem não conhece, começa a acompanhar o trabalho, estuda, pesquisa um pouquinho no Google sobre Jerônimo Mendonça, vá participar da live lá do perfil do Aloísio, Reflexões Aloísio, porque vale muito a pena. A gente, cada noite que a gente ouve as lições, os textos que o Jerônimo nos deixou, né, o gigante deitado, né, sabe? Boa tarde, seja bem-vindo. Toda vez que a gente ouve uma história, a gente fala, poxa, né, mas eu tenho tudo. Olha só, né, eu enxergo, eu consigo me locomover. Ah, mas eu tô reclamando de uma dorzinha na perna, mas você anda, você mexe o braço, né? E a gente não dá valor a essas pequenas coisas. E além de não dar valor, de fazer o nosso melhor, a gente fica exigindo ainda de outra pessoa aquilo que às vezes nem a gente tá conseguindo dar. A gente tá tão reclamando, tão pensando em si, pensando nos outros, que evolução, que aperfeiçoamento eu vou ter pra minha vida? Se eu tô olhando tanto o outro, se eu tô preocupado tanto com o que o outro vai me dar, com a vida do outro. Então vamos parar com isso, né? Vamos parar de ficar alimentando essa situação. João, e sem o direito de se colocar na posição de coitadinho, nenhum, né? Nenhum direito, é uma lição de vida para todos nós. Para todos nós. Quem puder pesquisar aí, não conhece, pesquisem, porque é realmente uma coisa que a gente fala, nossa, como a gente tem tudo, né? E vive reclamando. Aí ele continua aqui, mais uma. Não menosprezar a quem quer que seja. Então, não, faltam só 3, tá? Essa aqui é a antepenúltima. Não menosprezar a quem quer que seja. E a gente também, né? Além de exigir do outro que o outro não pode dar, a gente ainda menospreza a ajuda que vem. A gente menospreza, a gente acha que a gente merece mais. A gente acha que a gente é muito especial. A gente não é. A gente é aqui, tão imperfeito como todos que estão ouvindo, todos que estão aqui escrevendo. E temos, sim, muitas dívidas, muitas coisas a pagar. E ninguém é especial só porque ligou uma câmera e está aqui falando, só porque leu uma porção de livros. E de repente, como é que tá a prática? Como é que tá esse dia a dia? Porque a minha prática aqui é dura, né? Você vir aqui falar uma coisa, agora você praticar, você passar por uma situação ali e conseguir realmente agir da maneira mais correta, a gente tropeça, cai, né? Nem que a gente lembre ali no segundo seguinte, mas aí você já fez. E aí o próximo passo, né? Como deixar de fazer? Como se melhorar? Né? A prática, a ação é o treino. Isso que é difícil, né? E aceitar qualquer ajuda por todos os lados. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Muitas vezes a maneira, né, como a gente falou ontem, a maneira da gente mostrar o carinho pela pessoa, muitas vezes é fazer uma oração por ela e ela nem sabe. Faz uma oração até com a pessoa dormindo ali do seu lado, que você está preocupado com ela, e faz uma oração para que fique bem, não precisa nem contar para ela. Você não precisa fazer isso, mas sim a sua consciência sabe o que você fez, né? E ele termina: apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. E a gente menospreza, a gente exige, a gente fala que é besteira porque outra pessoa tá sofrendo. E a gente é tão bom de falar dos outros, né? A gente é tão bom de sair falando para as pessoas sobre os outros assuntos. E quantas vezes você já falou de si, né? Se expor? Imagina, ninguém se expõe. As pessoas não querem se expor, as pessoas querem falar dos outros, né? E quantas vezes você já olhou para si sozinho,
né? Porque Deus consegue ver a espiritualidade quando a gente desencarna e vai ali para o plano espiritual, né? Tantas vezes que eu já falei, né? Do livro Nosso Lar, quando André Luiz tem ali um sentimento e pensa em falar algo, a pessoa que está ali do lado dele conversando já sabe exatamente o que ele está pensando, então não tem o que esconder. É tudo transparente, né? Está ali no pensamento. Pensou, o outro captou. Então não tem uma carinha que disfarce, não tem uma futilidade pra gente se ocupar. E aí, né, é um convite mesmo pra gente olhar pra dentro de si. E quem que tem que julgar o íntimo de cada um? Só Deus. A gente não tem que julgar nada. Cada um tem o seu tempo de uma perda, de uma separação, de um momento difícil que tá passando. E vamos vivendo assim, né, aprendendo, porque com a gente mesmo, a gente já tem muito que aprender, né? Como a gente lida com essas perdas, como a gente olha para dentro de si, a gente ainda tem que melhorar muito. Nem precisa ficar olhando o outro, não é mesmo? Vamos finalizando então. Deixa eu agradecer quem tá por aqui. Martiele, João, Patrícia, Carol, Mames, Kátia, Rosane, Dênia, Papis, Maria da Conceição, Cláudia e Tauana. Pessoal, então agradeço quem entrou aqui também, que já saiu um pouquinho antes. Agradeço o pessoal também que for assistir depois. Podem comentar também, colocar nos comentários, né? O que assistiu, o que lembra de separação. Se esse texto, ele trouxe um pouquinho pra gente... algum motivo para a gente ver a separação como uma construção de algo bom, como uma continuidade da nossa jornada, e não simplesmente aquilo que a gente falou no início, né? A dor, a perda, a tristeza, porque no momento mesmo ela remete a isso, quando a gente passa pela situação. Mas depois, né? O que a gente fez para sair daquela dor, daquela perda, daquela tristeza? Fez a gente seguir em frente? Fez a gente também abrir o nosso coração para conhecer outras pessoas e abrir aí novas possibilidades, mais conhecimento, né? Vamos pensar sobre isso hoje, tá bom? Muitas vezes a gente fica muito no negativo, vibrando no negativo. Vamos pensar que não, a gente tem que para evoluir, para ser melhor, tá bom? Ó, o João, palpitei por 3 dias. Fica comentando, né, nos comentários. Não, tá ótimo, pode comentar, não tem problema não. Tchau, papis. Tchau, pessoal. Obrigada, Tauana. Obrigada a todas que comentaram aqui também. Tá bom? Um beijo para vocês, então. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.